Começar falando do Paraná Clube, o Jair Silva Júnior e o Juninho, trabalhamos juntos ontem na transmissão da Rádio Transamérica Pop, o empate do Paraná em 1 a 1 com a equipe da Chapecoense, muita coisa durante o jogo, coisas positivas e coisas negativas também, nós vamos estar detalhando. Mas antes, eu começo com você, Juninho, que acompanhou de perto no gramado da Arena Condá esse empate em 1 a 1. Boa tarde, Juninho, traz as informações do Tricolor. Muito bem, meus amigos do Placar Transamérica, estou ao lado aqui do Carlos, autor do gol do Paraná Clube, o gol de empate ontem contra a Chapecoense, gol importante, você estava perseguindo esse gol, né, Carlos? E foi um gol num lance muito rápido ali, uma troca de passes que você teve muita velocidade para finalizar ali antes que o Jandrei fechasse. Sim, centroavante tem que ter velocidade quando tiver com a bola, porque nós sabemos que o zagueiro vai sempre fechar o gol. Então, pude ser feliz ali e converter o gol. Um resultado importante, né? Claro que poderia ter sido melhor pelo jogo que o Paraná Clube fez, né? Poderia até ter conquistado a vitória, mas um ponto importante que leva para Curitiba. Sim, um ponto fora de casa importante. Agora vamos manter o pé no chão, treinar, próximo jogo, poder, quem sabe, recuperar esses jogos perdidos. Legal, muito obrigado. Valeu, obrigado. O Carlos, atacante do Paraná Clube, autor do gol, né, do Tricolor, gol de empate diante da Chapecoense ontem na Arena Condá. O Paraná Clube agora vai ter o compromisso contra a equipe do Santos no próximo domingo, jogo lá na Vila Belmiro. O Paraná Clube buscando buscando a primeira vitória, buscando mais pontos dentro do campeonato. Se faz muito importante porque o Paraná neste momento está na zona do rebaixamento. Daqui a pouco tem mais do Tricolor aqui no Placar Transamérica. Legal, obrigado, Juninho. As primeiras informações aí, muito legal, com o Carlos, autor do gol. O único gol, o primeiro gol dele. Eu me lembro até que o Carlos, quando jogava pelo Atlético Mineiro, algumas narrações, quando eu falava o nome dele, Carlos, né? Que não usava o sobrenome, eu até brincava, simplesmente Carlos. E agora o simplesmente Carlos está no Paraná. Vanderlei veio para ajudar, veio para colaborar, mostra realmente que tem uma velocidade, que tem uma vontade, não é aquele atacante de área que fica parado. E ontem ele apareceu bem ali no toque do Léo Itaperuna e conseguiu fazer o gol de empate. O Paraná que estava perdendo. Você teve a oportunidade de assistir o jogo? O que na sua visão? Bom, na minha visão, amor, eu assisti o jogo sim, claro que na TV e o volume na rádio, né, como é de costume, acho que de todos os telespectadores, mas o Carlos é o jogador, a contratação mais esperada que o Paraná fez, né, é o grande nome da Série A para o Paraná Clube. Houve aquela novela se o Carlos viria para o Paraná ou não viria, teve até a situação que o próprio Curitiba tentou tirar o Carlos, mas felizmente o Carlos veio para o Paraná e ontem mostrou a que veio, né? Teve a oportunidade ali num lançamento do Léo Itaperuna ali, que jogou muita bola também e acabou fazendo o gol, antecipou praticamente ali, o goleiro saiu abafando, ele antecipou o goleiro e tocou na saída, né? Então o Carlos com certeza aí fez o primeiro gol e acho que é o primeiro de uma sequência aí a partir de agora, amor. E tomara, né? Nós estamos vendo aí os lances do jogo de ontem. O Caio Henrique foi uma bola perigosa, bateu de esquerda, um desvio foi escanteio. A entrada ali da equipe da Chapecoense, quase aconteceu o gol por cobertura. Nova jogada do time da Chapecoense, bateu de longe para longe. No levantamento na área, reclamaram ali de uma falta, não houve nada. O goleiro David, que ontem nos primeiros minutos estava um pouco inseguro, depois acabou conseguindo realmente, né, garantir também a presença do Paraná Clube, a vitória do Paraná, fez algumas grandes defesas. Claro que na cobrança da falta não teve como, né? Inclusive, o que foi bastante discutido ontem na transmissão da Transamérica foi que o Kleber Reis, que muitos buscavam, né, cobravam a presença dele, ele entrou como titular, estava como titular, tem uma postura, tem experiência, enfim, tá. Mas naquela jogada, em cima do Kaique ali, né, ele acabou cometendo uma falta desnecessária. Maldosa, né? Sinal, ele entrou muito forte, deixou a perna, tinha como dar aquela recolhida, tanto é que chamou a atenção, depois que ele tomou o cartão amarelo, teve uma bola que ele tirou dentro da grande área, que eu até citei na narração, ele fez a mesma jogada, só que chutando a bola, a perna ficou para o alto, ele rapidinho recolheu a perna direita, porque ele já tinha cartão amarelo. Então ele deveria ter evitado a falta. Da falta saiu o gol que a Chapecoense conseguiu, muito bem cobrado, né? Muito bem cobrado, um golaço, a bola no ângulo, o goleiro David foi, mas não alcançou. Então resultou de um ato impensado, é isso que o jogador às vezes tem que ter. Aquela questão que fala, sangue quente, peraí,
sangue quente acontece em vários momentos na vida. Né? Você imagine um policial, segurança pública, na hora de uma ação, ele está com sangue quente, ele tem que estar alerta, tem que estar ativo e tem que tomar a melhor decisão, né? Para salvar a vida dele, salvar a vida das pessoas que estão ao seu redor, enfim. Então no jogo é diferente, você não tem nenhuma arma na mão, mas você tem ali a questão do seu corpo, da sua forma de pensar e de agir. Impensado, não estamos aqui crucificando, mas ele poderia ter prejudicado. Como prejudicou? Porque da falta saiu o gol, né? Vamos trabalhar por hipótese aqui. O se no futebol não existe. Outra coisa, Mansur. Por que o Mansur foi expulso? Ele foi expulso porque ele simplesmente reagiu de uma forma que não teria que reagir. Infantil, ele deu uma entrevista para o Juninho depois e falou, mas ele caiu em cima. Dá para ver que o cara caiu em cima, o Wellington Paulista caiu em cima da perna dele, ficou ali, houve uma provocação, mas entre haver uma provocação e você reagir, é uma distância. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Então beleza, então toma a atitude que você tem que tomar, toma cartão vermelho e prejudica a sua equipe. E foi o que aconteceu também, prejudicou a equipe do Paraná Clube. Então isso deveria ser tratado, né? Deveria ser inteligente. O Wellington Monteiro foi um ator, né? Porque ele chutou, não foi com muita força, mas chutou, né? A própria regra, o Fernando Gomes sempre fala isso, né? Dar ou tentar dar. Regra 12. Né? Regra 12, né? Que está decorado. Então ele não tentou, ele deu o chute. Não importa se foi de leve, ele deu um tapa nas costas do Wellington Monteiro e depois ele deu um chute. O Wellington Paulista. O Wellington Paulista, na verdade. E depois ele deu um chute ali. Caído. Daí o Wellington Paulista, com aquela novela dele, o cara é muito bom ator, ele se jogou, fez aquela cena toda lá. E o juiz acabou expulsando o Mansur. Eu não acho, né, que foi pela cena dele. Tá? Porque cena todo o Bandeira estava perto, o Bandeira viu que foi além, né? Sim. Foi justamente pelo chute, né? Pela cena ou não ter a cena, ele podia ter se jogado, ter cambalhota, o que quisesse. Mas foi agredido, mas é que viu, disso, né? O Bandeira viu. Então foi um erro que lado. deve ser corrigido. Bom, vamos tirar o ponto positivo, vamos lá. O Paraná está de parabéns porque conquistou o primeiro ponto. Alguém fala, não, mas peraí, mas foi pouco. Pouco, para quem até agora só perdeu, eu acho que tem que ser valorizado. Você tem que dar o primeiro passo. Né? Chega uma hora na vida que a criança começa a andar. Madeleine andou tarde. Por quê? Não é porque ela é feia, porque era preguiçoso mesmo. Né? Sua mãe falou que você era preguiçoso mesmo, por isso que andou tarde, era muito folgado. Mas o Paraná começa a dar os primeiros passos agora, tá, fora de casa. Não, mas a Chapecoense devia ter passado. A Chapecoense tem um histórico no Campeonato Brasileiro da Série A. Enquanto o Paraná estava na Série B, a Chapecoense estava jogando a Série A, a Copa Sul-Americana. Né? Então chegou a Libertadores, enfim, quer dizer, é um time que tem um histórico, você também não pode chegar lá achar que vai atropelar um time adversário na casa do adversário. E os pontos que você tem que conquistar em casa, como é que fica? Qual a explicação de perder os jogos em casa? Ah, porque era o Corinthians? Ah, porque... Não, então a partir de agora, eu acredito, começa a respirar de uma forma diferente. Contra o Santos, é um outro fator. Um pontinho lá vai ser importante, sim. Não vai ou não? Com certeza. Bom, é igual você falou, né, Moura? O Paraná vem apresentando bons jogos e isso dá um alento à nação tricolor, como toda a diretoria e comissão técnica, né? Se você pegar o primeiro jogo diante do São Paulo, o segundo tempo do Paraná foi muito bom. Claro que teve uma proposta totalmente diferente de jogo, de ficar atrás se defendendo e depois sair nos contra-ataques, mas no segundo tempo ele fez isso e muito bem, perdeu de 1-0, tá, jogando fora de casa com equipe nada mais nada menos que São Paulo. Depois pegou o Corinthians, praticamente 20, 25 minutos do primeiro tempo ali jogando um bom futebol, onde criou 3 oportunidades ali que poderia ter feito o gol e o resultado poderia ser totalmente diferente. Aí veio o jogo contra o Sport, também criou bastante, né? Aliás, o Paraná é um dos times aí que mais cria na Série A, tem maior número de finalização. O problema é que a bola não está entrando. Em relação a ontem, a postura do Paraná foi totalmente diferente, né? O time já propôs o jogo diante da Chapecoense, propôs o jogo o tempo todo, né? Criou várias oportunidades, poderia estar ganhando ali no primeiro tempo ali de 1-2-0 ali, era um placar normal, mas um empate fora de casa, principalmente diante da Chapecoense, não é ruim. Então o que fica de lição é isso, um bom futebol apresentado ontem pelo Paraná. É claro que não é a 8ª maravilha do mundo, mas é por aí. Eu acredito que de agora para frente
o Micali começa a ter um time, vamos dizer assim, um pouco mais forte, um pouco mais firme e um pouco mais compacto em relação ao que vinha apresentando antes. Pelo que apresentou no jogo de ontem, claro, chegaríamos à conclusão que poderia ter vencido se não joga, isso é da lei do futebol, se não tivesse acontecido também o gol, a falta, enfim, né? São coisas que se tornam e fazem parte do histórico de uma partida de futebol, né? Você, torcedor, conhece futebol também, você tem a sua opinião, eu respeito muito a sua opinião, mas você sabe que pelo que jogou, poderia ter vencido, mas pelo que errou, acabou ajudando também que a equipe da Chapecoense conseguisse o empate e não desprezando o time da Chapecoense, que é um time bastante cobrado. Praticamente ali foram duas falhas gravíssimas ali, que praticamente complicou e poderia ter complicado ainda mais a situação do Paraná. Foi a jogada do Kleber Reis, que não deveria fazer o que ele fez, mesmo porque é um jogador experiente, né? Eu não sei se é porque ele vai jogar contra o Santos no domingo, queria tomar vermelho, alguma coisa nesse sentido. Não, mas aí não, né? Porra, peraí. Mas aí tá fugindo da responsabilidade? Mas né? É complicado. Eu não consigo entender um jogador como ele, né? Um jogador rodado, um jogador experiente, deixar a perna da forma que ele deixou ali. O outro é o Mansur. O Mansur também, que já passou pela seleção brasileira e agrediu o adversário, né? Então são dois jogadores aí que praticamente aí comprometeram um pouco a vida do Paraná Clube. Os jogadores que estiveram em campo, Silvinho, Léo Itaperuna, Caio Henrique, todos estiveram bem, o próprio Gesiel, né, na zaga ali, bem consistente, né? Então eu acredito que o time do Paraná agora toma corpo. Mas agora o Jairo Silva Júnior, o Juninho, acompanhando a equipe do Paraná Clube. Paraná que empatou com a Chapecoense ontem fora de casa, vem trazendo mais informações do tricolor aí, Júnior. Muito bem, meus amigos do Placar Transamérica, estamos de volta. O Paraná Clube empatou com a Chapecoense aqui na Arena Condá, 1-1. Gol do Paraná Clube foi marcado pelo Carlos. A gente já ouviu o Carlos aqui no Placar Transamérica, um ponto importante, sem dúvida nenhuma. Claro que o Paraná esteve até próximo, né, de conquistar um resultado melhor, a vitória. Primeiro tempo muito bom do tricolor, segundo tempo mais equilibrado, mas o Paraná poderia sim ter saído com um resultado positivo. No final do jogo tomou sufoco, mas vale lembrar, ficou com um jogador a menos. O Mansur acabou agredindo o Wellington Paulista, o atacante da Chapecoense, é bem verdade, valorizou bastante, mas o próprio Mansur admitiu que deu um chute nas costas do Wellington Paulista, foi expulso e aí o Paraná Clube teve que se segurar no final do jogo para conseguir segurar esse empate em 1-1. Primeiro ponto somado no Campeonato Brasileiro. Claro que a campanha está aquém daquilo que a diretoria, o departamento de futebol, comissão técnica e os próprios jogadores queriam. Principalmente porque o Paraná gostaria de ter conquistado uma vitória contra o Sport dentro de casa. É uma tabela difícil, enfrentou São Paulo, Corinthians nas duas primeiras rodadas, aí contra o Sport era o campeonato do Paraná Clube, né? Um jogo que realmente não foi interessante para o Paraná ser derrotado e hoje contra a Chapecoense leva um ponto para Curitiba. De qualquer forma, o Paraná sabe que precisa melhorar. O rendimento já melhorou, pelo menos nesse jogo de ontem, diante da Chapecoense. Agora os resultados é que tem que aparecer novamente. Bom, o Tricolor retorna daqui a pouco para a capital paranaense, agora à tarde, e aí se prepara para o jogo contra o Santos. Não vai ter o lateral esquerdo Mansur, que foi expulso no jogo de ontem. Fica a expectativa de poder contar com o Wesley Dias, o volante, e também com o Rafael Alemão, atacante. Além do goleiro Richard, que está numa fase final de recuperação e tem chances de jogar lá na Vila Belmiro. É isso aí do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Legal.